Alô, olá rapazes, bom dia. Esse aqui é aquele ali. Deixa aí. Tá ligado? Tá, valeu. Pessoal, bom? Vamos lá? E aí? Beleza? Estão bem? De boa? Já pegaram a apostila 4? Não? Não? Beleza. Ó, galerinha, seguinte. Hoje a gente vai... Fala, pode falar. Você levantou a mão? Não? Então, beleza. Seguinte, hoje a gente vai fazer uma transição aí de fluxo migratório para urbanização, e urbanização é o conteúdo que nós trabalharemos aí no quarto bimestre, tá? Eu vou botar aqui no quadro como que ficou a divisão entre mim, divisão que eu fiz com o Thiago, tá? Do conteúdo. Deixa eu olhar aqui. Cadê vocês? Primeiro ano, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó. O Plaça vai trabalhar espaço urbano, tá? Tanto espaço urbano, Brasil e mundo, fontes de energia, caramba, e transporte e comunicação. Bom, ó, atenção, garotas. Então, basicamente, a gente vai trabalhar, a partir de hoje, esses temas, tá? Nessa ordem: espaço urbano do Brasil e do mundo e do Brasil, fontes de energia, transporte e comunicação. O conteúdo, o capítulo de transporte e comunicação é mais de boa, enfim, é mais tranquilão. É menos comunicação, é mais óbvio, tá dentro da globalização. Agora, os outros temas, principalmente espaço urbano e fontes de energia, aí a gente tem que trabalhar bem, que é bastante importante, tem bastante coisa para ver. Beleza? Então, conteúdos das provas e simulados serão baseados principalmente nos 2 primeiros tópicos que tem ali, tá? Provavelmente as provas serão dos 2 primeiros tópicos. Beleza? Então, se organizem já, peguem aqui essa reta final. Esses conteúdos aqui tem bastante coisa, principalmente espaço urbano, tá? Façam anotações sempre para poder se organizar e poder conseguir acompanhar, beleza? Então, vamos lá. Para começar hoje, vamos dar uma lembradinha do que a gente vinha estudando nas últimas aulas. O que a gente estava estudando nas últimas aulas, até semana passada? Isso. Os movimentos populacionais no Brasil, né? Falamos do processo de formação da população brasileira, lembra? Os fluxos europeus, principalmente portugueses e italianos, na verdade italianos e portugueses, depois espanhóis, tá? Aí também falamos dos fluxos japoneses que foram importantes, dos árabes, sírios, libaneses e afins, né? Isso vai ser bastante importante porque é nesse processo essa galera que vai compor boa parte da população urbana brasileira ali perto do litoral, tá? Então, esse fluxo migratório, ele foi concentrado aonde? Onde ficou principalmente essa população que veio? Isso. Opa, concentração. Além do Sudeste, onde mais? Nordeste. Que parte do Nordeste? Fortaleza.
próxima sempre ao litoral, né? Próxima ao litoral. Então, a concentração vai ser grande no Sudeste. No Sudeste vai dar uma interiorizada em função do ciclo econômico do quê? Café, né? Muito bem, ciclo do café. Concentração no Sudeste, eu vou botar aqui, ó, barra litoral. Isso vai ser importante para a gente entender, por exemplo, a urbanização no Brasil, tá? Então, as principais e as maiores cidades do Brasil estão onde? Estão no Sudeste brasileiro e nas porções próximas ao litoral, tá? Quando eu falo assim, próximo ao litoral, você vai pegar uma faixa aí de até uns 100, 150 quilômetros do litoral, beleza? Então, você pegar Curitiba, São Paulo, são cidades que estão a 100 quilômetros, 90 quilômetros do litoral, beleza? Se pegar do Brasil inteiro, se pegar lá aqui do Ceará, fazer a curva Rio Grande do Norte, descer até o Rio Grande do Sul, é onde vai estar concentrada a população. Logo, a gente entende o seguinte, se a concentração está no Sudeste e litoral, a gente pode deduzir o seguinte, que as maiores cidades do Brasil estão aonde? Maiores cidades do Brasil estão aonde? Isso, estão. Deixa eu botar aqui, estão até a 150 quilômetros do litoral. Certo? Então, vamos vincular de novo o conteúdo da aula passada com a aula de hoje. Agora, vamos levar esse mesmo raciocínio para fora do Brasil. Vamos levar esse raciocínio para o contexto amplo do mundo. É normal, gente, é comum que as cidades se concentrem próximas ao litoral, em qualquer país, tá? Por exemplo, se eu pegar o Japão, onde está Tóquio, quer dizer, o Japão, as grandes cidades estão todas no litoral. Aí o Japão ainda tem a questão de ser uma ilha, ser pequeno, né? Se eu pegar os Estados Unidos, quais são as maiores cidades dos Estados Unidos? Nova York, Washington não é tão grande assim quanto você pensa, mas é famosa. Mas Washington é próximo ao litoral. Boston, o que mais? Outras cidades importantes dos Estados Unidos? Oi? Miami. Oi? Aí Califórnia é o estado, né? Los Angeles e São Francisco são as cidades. Los Angeles e São Francisco, litoral. Tá? Chicago não é bem litoral, está no meio, mas está nos grandes lagos, que é a água que sai para o litoral. É a cidade de Miami também, sim. O Texas é estado, né? Sim, Nova York. Então, se você pegar os Estados Unidos, as principais cidades estão, ou se não estão no litoral, estão em áreas com grande acesso ao litoral, como é o caso. Você pegar o Canadá ali você vai ter na mesma região. Você atravessando a fronteira, você vai ter num lado Chicago, do outro você vai ter Toronto, você vai ter Ottawa, que é a capital, mais para frente Montreal. Tudo é relativamente próximo à água, tá? Tem que ter. Se eu pegar na China, se eu pegar as principais cidades chinesas, Shenzhen, Xangai, Pequim, Wuhan, tá? Todas elas estão no litoral. Se eu pegar na Europa, a Europa vai mudar um pouquinho, porque a Europa é muito cheia, então ela vai ter muitas cidades em muitos lugares, né? Mas se eu pegar ali na Europa, Londres, você não vai ter necessariamente o mar, mas você vai ter rio, né? Você vai ter grandes rios. Se você pegar o rio Reno, que liga ali até Rotterdam, ali na Holanda, então você vai ter ali uma área onde tem água, você vai ter grandes cidades. Então, a primeira coisa para você entender concentração de cidade é procurar água, tá? Tem que ter água, beleza? No litoral, obviamente, isso é mais fácil ainda de você achar, em função do comércio internacional, que tem as trocas, então eram cidades comerciais. Beleza? Tranquilo?
Então, nessas cidades litorâneas também é comum você ter a grande penetração do quê? De imigrantes. Tá? Então, também passa a ser muito comum que cidades próximas ao litoral também tenham grande concentração, grande recepção de imigrantes. Tá? Beleza? Se eu for olhar na África, isso também vai acontecer, na Ásia também. Aí tem uma sacadinha. Tá? Prestem atenção. Vou botar um asterisco aqui, ó. Países mais pobres, anota isso aqui para vocês não esquecerem. Países mais pobres apresentam tendência a ter menos cidades, porém cidades muito grandes. Dê seu material, meu lindo. Cabe uma bola nessa mochila? Cabe uma bola nessa mochila? Não sei. Não sabe? Não testei. Nunca testou? Se é uma bola de um clube de futebol, espera-se... Acho que cabe uma bolinha de tênis. É. Deviam botar uma redinha aqui fora para você botar uma bola. Não é? Ou uma marmita. Galera, ó. Essa vírgula é desnecessária. Países mais pobres apresentam tendência a ter menos cidades, porém cidades muito grandes. Quer ver como assim? Por que isso aí é uma tendência? Vamos pensar, por que países mais pobres têm tendência a ter menos cidades que países ricos, porém ter cidades muito grandes? Hoje é dia 4. 4/10 já, hein? Semana que vem, semana do... Talvez. Ainda não está liberado ainda. Vai lá, galera. Porque... Ó, vamos pensar, por que países mais pobres têm tendência a ter cidades grandes, porém em menor número do que países ricos? Não. É o que está escrito aqui, mano. E aí, gente, pensa. Fazer mais cidade dá mais trabalho, né? Tá. Isso, quase, tá quente. Quer dizer, tá morno. Só que... Tá morno também, vocês dois, ó. Vamos juntar aqui, ó. Gente, quando um país ele apresenta índices de desenvolvimento muito desiguais ou baixos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que
a pouca infraestrutura boa que existe nesses países, tá, ela fique muito disponível a apenas poucos lugares. Então, por exemplo, o país em si ele é muito mal infraestruturado. Geralmente esse país ele não vai ter uma dinâmica econômica muito diversificada. Então significa que boa parte do país não tem atividade econômica significativa. Então, logo, as pessoas, quando vão fazer o êxodo rural, elas não têm muitas opções de cidades, elas acabam indo para as mesmas cidades, porque é lá que contém os serviços que vão dar alguma qualidade de vida a elas, entendeu? Então, as pessoas acabam sempre optando pelas mesmas cidades, fazendo com que essas cidades enchem demais, tá? Então, isso é um processo ruim. Então, não é muito legal quando você vê um país que tem uma cidade muito, muito grande. E, geralmente, esse país não vai ser desenvolvido. Tá? Em países desenvolvidos, as cidades cresceram muito no passado. Tipo Nova York, Londres, Paris. Cresceram até metade do século XX. Hoje, essas cidades já não crescem mais muito rápido. Elas têm um crescimento natural. Tá? Natural. Mas, de atrair imigrantes, nem tanto. Atrai um nicho de imigrantes mais específicos, tá? Que é um volume menor. Por quê? Porque as cidades no entorno são boas também. Outras cidades no país são boas. Então as pessoas pensam, por que eu vou morar nessa cidade cheia, grande e cara, se eu posso morar numa cidade menor e eu vou ter tudo que eu preciso nessa cidade menor e vai ser mais barato? Tá? Para qualidade de vida, poluição, como que meus filhos vão crescer mais tranquilos, segurança. Então, eu não vou morar em Paris, eu vou morar nessa cidade aqui perto de Paris, que é menor. Entendeu? Se eu precisar ir para Paris, eu vou ter como ir sempre. Então, esse tipo de raciocínio faz com que nos países desenvolvidos, as cidades médias e pequenas cresçam. Tá? E as grandes, as muito grandes, às vezes até diminuem. Por exemplo, Nova York tem 8 milhões e meio de habitantes faz muito tempo. E não vai mudar muito. 8 milhões e meio. Tá? Não vai. São Paulo já cresceu, já passou Nova York. São Paulo tem quase 12 milhões. Se é que já não tem 12 milhões, né? Porque tem que esperar o censo para a gente ter certeza. E São Paulo, daqui para frente, não significa que São Paulo passou Nova York, ou seja, cresceu muitos milhões nos últimos 10 anos, não significa que nos próximos 10 anos ela vai crescer tudo isso. Não vai. Talvez ela nem cresça muito mais, muito além do que ela já está, dos 12 milhões. Por quê? Porque as pessoas já não buscam tanto São Paulo em si. Elas buscam o entorno de São Paulo. É muito melhor você morar, tipo, por exemplo, em cidades como a região metropolitana ali, que você vai pegar perto de Campinas, entre Campinas e São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, você vai ter São José dos Campos, você vai ter Taubaté, você vai ter Jacareí, que são cidades com dinâmica econômica boa, você vai ter... Caramba, como é o nome daquela cidade que tem um dos melhores DHs ali da região? Puta, fugiu o nome. Não. Caramba. Espera aí, gente. Ai, caramba. Fugiu o nome. Enfim, que é uma cidade que fica bem no meio do caminho entre Campinas e São Paulo ali. Você vai ter algumas cidades que você vai ter um padrão de vida bastante elevado e é muito mais barato para você morar. Então as pessoas moram nesses lugares. Então ali você vai conseguir manter um padrão de conectividade com qualquer outro lugar da região metropolitana. Então isso é interessante. Tá? Se você pega países mais pobres, não existe essa estruturação urbana para você desconcentrar. A única cidade que você vai ter é a cidade grande. Lá. Então as pessoas acabam tendo que ir para lá. Então, eu posso concluir o seguinte: qual é a tendência de crescimento urbano? Onde eu vou ter as cidades maiores no mundo daqui a um tempo? Tá? Então, eu vou concluir que nos países mais pobres, observaremos
o aumento do que a gente vai chamar aqui, ó, de mega cidades. Tá? O que é uma mega cidade? Aqui, ó, primeiro conceito importante de hoje, mega cidade. Mais de 10 milhões de habitantes. Oi? Não entendi o que você falou. Da onde você leu mega cidade chegou em Terenos? Não, pode chegar. O quê? Mais pobre, para as pessoas, em vez de vir para cá, vão para lá. Eu não entendi o começo da sua pergunta. Pode deixar grande esse interesse? Não. Porque cidades muito pequenas, não. Tá? Então, gente, megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Tipo, São Paulo é uma megacidade. Nova York é uma megacidade porque a região metropolitana de Nova York tem bem mais de 10 milhões. Então, a tendência nos países mais pobres é que tenha mais megacidades. E nos países ricos, que não aumente muito o número de megacidades. Ou não aumente nada. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se eu pegar aqui agora, a gente tem uns exemplos, principalmente na África, que são interessantes. Se você pegar a cidade de Lagos, na Nigéria, hoje já é uma megacidade. E vai crescer muito. Lagos, na Nigéria, vai se transformar numa das maiores cidades do mundo. Quer dizer, já é, né? Mas vai passar ainda, provavelmente vai passar São Paulo, tá? Dentro de alguns anos. Se é que já não está passando, né? Oi? Está entre as 10. Oi? Ah, você quer saber quais são as maiores? Aí você vai ter Mumbai na Índia, você vai ter Nova Delhi na Índia, você vai ter Pequim, Xangai, tá? Cidade do México, acho que passou São Paulo, é bem parecida. Sim, Cidade do México. Você vai ter surgindo Dhaka, mas se bem que Dhaka é mais difícil de medir. Enfim, tá? Você vai ter Tóquio ainda, é a maior cidade do mundo. Tóquio é a maior aglomeração urbana e vai se manter por um bom tempo. Região metropolitana de Nova York, tá? Bom, então, gente, são esses aglomerados urbanos, a tendência é essa. Cada vez mais a gente ter mais megacidades em países pobres, tá? Que são considerados pobres. E aí o destaque é a África e a Ásia, tá? Índia, principalmente a Índia, que vai crescer muito o número de megacidades, tá? Na Nigéria, África do Sul, tá? Cairo no Egito, tá? Então, é uma questão importante de lembrar. Logo, como que você diminui essa condição? Você precisaria ter uma infraestrutura melhor no país, porque aí cidades menores bem infraestruturadas seriam bastante atraentes para as pessoas e elas não precisariam ir para essas megacidades, né? Mas isso ainda não acontece, tá? No Brasil, quais são as cidades que mais crescem? Qual o perfil de cidade que mais cresce no Brasil? Oi? Os perfis de cidades que mais crescem no Brasil são as cidades médias, tá? No Brasil, então, as cidades médias crescem, em média, mais que as cidades grandes, tá? Então, se você pegar a taxa média de crescimento de cidades como Dourados, tá? Se pegar a taxa média de crescimento de cidades como Londrina, Maringá, você tem uma taxa de crescimento bastante elevada comparado com a taxa de crescimento de São Paulo, por exemplo. Tá? Se você comparar todas as metrópoles do Brasil, elas vão crescer menos do que as cidades no interior do próprio estado. Um outro exemplo interessante, uma exceção mais ou menos exceção, é quando a gente analisa o Mato Grosso do Sul. Campo Grande ainda tem uma taxa de crescimento médio maior, geralmente é maior do que as das cidades do interior, tá?
Mas aqui envolve também porque o estado é muito vazio. Se você pegar os estados muito vazios, isso foge um pouco à lógica por conta dos vazios demográficos, onde tem muita floresta, enfim. Tá? Mas a via de regra, cidades médias crescem mais. Se eu olhar nos Estados Unidos, ou na Europa Ocidental, ou no Japão, a lógica também é a mesma. As cidades pequenas e médias crescem bem mais rápido do que as cidades grandes. Quando eu falo crescer, eu não estou falando em se desenvolver, eu estou falando em crescimento de infraestrutura e população. Tá? Não significa que essas cidades estejam mais ricas que as grandes cidades ou estejam melhor. Simplesmente elas estão crescendo mais. Beleza? Oi. Não, cidade pequena cresce pouco. Porque aí cai naquilo, não tem infraestrutura, né? Quando você, em países muito ricos, nem em países muito ricos, cidades muito pequenas crescem muito. Por quê? Porque aí falta emprego, falta população jovem, a galera geralmente vaza. Você pegar cidades pequenas, muito pequenas no Japão, só tem velho. Tá? Então, a população jovem prefere morar em cidades onde você tem mais coisa para fazer, onde você tem mais diversidade. E a cidade muito pequena não consegue oferecer isso. Então, a galera vaza para cidades médias ou cidades grandes. Né? Então, isso é um processo importante. Agora, cidade muito pequena, se não tiver um processo de interferência do Estado, muitas têm tendência a sumir. Tá? No Rio Grande do Sul tem um monte de cidade que... Se continuar no ritmo que está, a cidade não vai ter ninguém. Tá? Porque a cidade encolhe. Menor cidade do Brasil, se eu não me engano, ela está... Oi? Menor cidade do Brasil, se não me engano, está no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Tá? Mas é que o conceito de cidade muda muito o conceito administrativo. Por exemplo, tem uma nova proposta de lei que vai obrigar, por exemplo, cidades muito pequenas a serem aglutinadas por cidades maiores, por municípios maiores. É tipo indo do Brasil. Não, isso é distrito, não é cidade. Não, indo do Brasil é distrito? Distrito. É tipo agora é bairro, mas era distrito. É a mesma coisa. Tá? Então, isso é uma tendência. Então, saber qual que é a menor, isso aí é um conceito muito manipulável, isso, entendeu? Eu posso definir uma cidade, um distrito como sede municipal. Isso é uma lei estadual, pronto, ela vira um pequeno município. Mas isso, a tendência é justamente oposta. A tendência é aglutinar e não dividir, tá? O que é ruim. Por exemplo, quando a gente fala município, o que é um município? Município é a área administrativa que envolve o espaço urbano e o espaço rural, né? Partindo disso, todo o território brasileiro é dividido em municípios. Todo o território brasileiro tem que estar em algum município. Todo. Então, isso é uma administração, uma divisão administrativa, tá? Porém, a zona urbana não é meramente uma divisão administrativa. Uma zona urbana é onde você tem adensamento de pessoas. Isso é meio natural. Se as pessoas aumentam a concentração naquele lugar, essa mancha urbana cresce ou diminui. Mas o município não vai crescer. O município vai ser sempre o mesmo. Tá? A não ser que tenha uma lei e obrigue a mudar, mas isso dificilmente aconteça. Tá? Então, qual é a tendência? Tá? Quando a gente pensa em município, a gente tem que pensar que existe toda uma área rural em volta desse município. Estados com poucos municípios, como Mato Grosso do Sul, esses municípios tendem a ser muito grandes. Tá? Por exemplo, Corumbá é o segundo maior município do Brasil. Tá? Corumbá é o segundo maior do Brasil, que é provavelmente o terceiro maior do mundo. Tá? Por que ele é tão grande? Porque você tem um Pantanal no município de Corumbá. Beleza? Só que a zona urbana de Corumbá é uma zona urbana pequena. Né? Se eu pegar, por exemplo, Campo Grande tem uma área municipal também bastante extensa, muito grande. Tá? Agora, se eu pegar Dourados, a área municipal de Dourados é pequena. Tá? Então, significa que tem menos espaço rural disponível
proporcionalmente do que Campo Grande. Enfim, então isso tudo tem que ser medido, são conceitos diferentes, tá bom? Mas isso a gente vai estudar melhor lá quando a gente chegar no tópico Brasil disso aqui. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então vamos pensar assim, ó, presta atenção. Vamos pegar aqui, ó, 2 espaços urbanos. Espaços urbanos. 2 ou mais, né? Se encontrando. Como que eu chamo isso? Oi? Quem falou? Não ouvi. É uma aglutinação, mas tem um nome específico. Ó, eu vou ter 2 espaços urbanos se encontrando. Então, vamos desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 municípios, tá? Aí vamos supor que eu tenho aqui a cidade A e cidade B. Tá? Aí essa cidade B vai crescendo, crescendo, e ela chega no limite do município aqui, ó. Ela não pode passar, como eu falei para vocês, o limite do município é o limite do município, acabou. Então ela chega até aqui. Mas as pessoas não vão olhar uma linha lá e falar, ah, aqui eu não posso passar mais. Se ela quiser comprar ou construir para cá, ela constrói. A diferença é que agora ela vai estar no município A. Aí eu começo a ter uma zona urbana aqui, ó, que encontra essa aqui. Então eu tenho 2 espaços urbanos que se encontraram. Como que eu chamo isso? Isso aqui, gente, é chamado de conurbação. Esse giz está estranho. Conurbação. Tá? É o processo de conurbação. Então, conurbação é quando 2 espaços urbanos ou mais crescem e acabam se encontrando. Aí então, a gente tem uma conurbação. Tá? Isso é bem comum de acontecer. Aqui no estado não vai ter conurbação, como eu falei, os municípios são muito grandes, tem muito espaço vazio. Tá? Então, por exemplo, esses municípios poderiam crescer para cá, tá? Por exemplo, e encontrar aqui, ó, uma outra zona urbana, tá? Uma outra zona urbana. Beleza? Isso pode acontecer também. Oi. Qual? Sim. Ali é uma área. Salvador tem uma área conurbada enorme, gigantesca. Não lembro de cabeça quantos municípios são, mas são uns 18 municípios, se eu não me engano, conurbados ali. É uma conurbação também. Ladário. Oi? Sim, exatamente. Então, são as áreas urbanas que estão conectadas. No caso, aí depois a gente vai ver que cada conurbação tem um grau de relevância, tarará, né? Por exemplo, o que muitas vezes acontece? Vamos supor que essa cidade B, por ser muito maior, ela acaba forçando os outros municípios, as outras cidades, a irem em direção a ela, tá? Então, essa cidade aqui é muito grande, porque ela é maior, mais importante. Então, naturalmente, as pessoas do município C, da cidade C, elas pensam, por que eu vou ficar aqui se eu posso morar mais perto da cidade B aqui? Então, se eu morar por aqui, eu posso trabalhar aqui. Ou posso trabalhar aqui. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, acontece o fato de eu ter uma cidade muito grande aqui, fazer com que a zona urbana dessa cidade se desloque para o limite do município. Tipo aqui, ó, que você forma um aglomeradinho urbano aqui e outro aglomerado urbano aqui. Entendeu? Aí você fala, aqui é a cidade principal. Aqui está a cidade principal, né? Aí aqui tem uma vila conectada com B. Quando eu tenho uma aglomeração urbana assim, sem conectividade, ó, dentro do mesmo município, é aqui que formam os chamados distritos.
Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um distrito desse aqui. O que é um distrito? É como se fosse um bairro que não está conectado com a zona urbana principal. Entenderam a lógica? Então, você tinha lá o distrito do DIN do Brasil. Ele era um distrito porque ele era um bairro industrial que não era conectado totalmente, não tinha urbanização para lá. Porém, a cidade cresceu e agora aquele distrito passou a ficar integrado à cidade. Então, ele deixa de ser distrito e vira um bairro. Tá? Por isso que você não pode chamar distrito das Moreninhas, porque a Moreninha está integrada à cidade de Campo Grande. Ela está totalmente integrada, então ela não é um distrito, ela está um bairro. Tá? Diferente de Ayanduí. Onde fica Ayanduí? Ayanduí fica no limite do município de Campo Grande. Lá é totalmente separado da cidade de Campo Grande, que é a sede. Então, lá é como se fosse um bairro separado. É tipo aqui, ó, tipo isso. Então, lá é o distrito. Certo? Então, isso é bem comum de acontecer. Aqui no nosso estado, não. Mas se você pegar em Minas, São Paulo, isso acontece muito. Beleza? Perguntas? Não, mas aí você não está falando de município, você está falando de estado. Aí é outra coisa. Oi? Não é questão de ser bom ou ruim, faz parte, é natural, faz parte do processo, tá? Bom, quando eu tenho áreas conurbadas, aqui, tipo aqui, ó, agora eu tenho uma área urbana em C, que é um distrito aqui em C, que está conurbado com a cidade B e com a cidade A. Quando isso acontece, é importante que se criem mecanismos legais, que se criem normas legais, ou seja, leis, para facilitar a organização dos territórios. Então, toda vez que gera conurbação, a gente gera um conglomerado, um aglomerado urbano. Tá? Então, por exemplo, todo aglomerado urbano precisa ter previsto, tem que estar previsto na lei como que vai gerenciar isso aí. Tá? Então, isso aí, quem que define um novo aglomerado urbano? Geralmente é o governo do estado, tá? Pela legislação brasileira. É o governador, vai propor uma lei estadual, definindo que a partir de 2021, tá, identificamos a aglomeração urbana na região, compreendendo os municípios A, B e C, tá, que vai ficar denominada como região da aglomeração B, que é a maior cidade. Então, a gente vai chamar, a partir de agora, de região metropolitana B. Tá? Por que B? Porque B é maior. Beleza? Então, isso acontece. Por isso que quando você vai observar, você vai chamar assim, ó, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Salvador, região metropolitana do Rio, porque essas são as cidades grandes e as cidades no entorno ali só conurbaram porque existe essa cidade grande lá. Tá? Por exemplo, por que Guarulhos é tão grande? Por que cidade de Guarulhos é tão grande? Porque a cidade de Guarulhos, ela detém um aeroporto que atende São Paulo. Então, Guarulhos é uma cidade que cresceu em função de São Paulo. Então, por isso que Guarulhos está subordinada a São Paulo. Tá? Se pegar lá, por exemplo, Rio de Janeiro e Niterói, né? Rio de Janeiro, mesma coisa. Niterói, uma cidade que cresce colada com o Rio, em função do Rio de Janeiro. Beleza? E aí, quando você cria uma aglomeração dessa, fica muito mais fácil para as pessoas. Se tiver uma lei obrigando, por exemplo, a ter um transporte, uma linha de ônibus que vai de A para B para C, ou um trem. Então, facilita muito a vida das pessoas, né? Então, por isso que precisa ter a lei. Porque se eu não tenho uma lei falando que isso aqui é um negócio só, toda vez que você for de A para B, vai entender que você está viajando. Entendeu? E quando você viaja de um município para outro, você tem impostos diferentes, você tem que pagar mais caro. Entende a lógica? Por exemplo, se você quiser ir de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos, você vai de ônibus, se você quiser. De ônibus e trem, não é caro. Tá? Se não tivesse uma lei dizendo que aquilo é uma região metropolitana, que aquilo é uma conurbação, um aglomerado, se não tivesse uma lei, você ia ter que viajar para Guarulhos para poder ir pegar um avião.
Então, provavelmente ia ser mais difícil e ia ser mais caro para as pessoas, né? Então, por isso que é interessante criar esses conceitos, beleza? Entenderam bem isso aqui? Entenderam bem a ideia da conurbação, do aglomerado? Então, se aqui são as zonas urbanas, esses buracos aqui, como que eu chamo? De zona rural. Beleza? De boa? Então, galera, por enquanto é só. Depois, no próximo tempo, a gente vai ver mais alguns conceitos. Anotem, isso aqui é bastante importante para vocês entenderem. Oi? Eu não entendi. Fala mais alto. Município. O que é o espaço rural? É o espaço vazio. Ué. Aqui é a cidade, é o espaço urbano. O que é o município? É a junção do espaço urbano com o espaço rural. Entendeu? Ainda não. Aqui seria uma migração intrametropolitana, que é intra dentro da mesma metrópole, entendeu? E aí seria ou fluxos pendulares, que é uma migração pendular. Tipo assim, vamos supor que eu moro aqui e trabalho aqui, aí é uma migração pendular. Aí na próxima aula eu vou comentar mais desses fluxos, beleza? Tchau pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Alô, bom dia. Vocês não estão me vendo porque eu estou aqui em frente ao computador, mas eu estou aqui. Eu posso saber por que as donzelas estão em pé? Vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Ô, cabecinha, até qual nós fizemos? Olha aí no caderno de vocês. Bom dia, querido. Eu acho que nós fizemos até esse aqui. Dá uma olhada aí. Oi? Até o 3?
Ô, pessoas, vamos fazer esse exercício rápido. Copia aí. Vamos, precisos. Vamos. Vamos. E aí, meu queridão? Não, mas é porque eu pulei para o 7 mesmo, fica tranquilo. Coloca como 4. Ô, queridos, ao invés de você colocar 7, coloca como 4. Ao invés de você colocar como 7, coloque como 4. Eu posso saber porque que as donzelas estão desfilando. É isso aqui, né? Passarela. Vou pensar no seu caso, amanhã eu te dou resposta. Vou pensar no seu caso, amanhã eu te dou resposta. Não, tem problema. Vamos. Rápido. Presta atenção. Ó, silêncio. Nós estamos acostumados a trabalhar com pressão dado em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Professor, e se vier outra unidade de pressão? Não tem problema, desde que o exercício te forneça a respectiva constante geral dos gases, porque ele tem que vir na pressão específica, tá certo? Neste caso aí, ele forneceu, é 8. Então, agora é só você aplicar no PVNRT, você jogar essa constante. Mas você vai achar a pressão em quilopascal. Isso, metro cúbico. Ó, metro cúbico é unidade de volume, certo? Você tem que passar para litros. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Não pode jogar em metro cúbico. Vamos. Senhores. Eu vou passar 3 dias na beira do rio fazendo higiene mental. Mental. Rapaz, você quer coisa mais gostosa do que você descansar a mente na natureza, velho? Beira do rio. De nada, querida. Não sei se eu vou conseguir pegar o peixinho, não, mas nós estamos na área. Oi. NRT. PV, NRT. Qual que é a formulinha que a gente usa aí? Por você, nunca rezei tanto. O pessoal lá da outra sala fez cada nome de fórmula cabulosa. Até o Vitor rodou nessa daí. Ai. E vocês, já tomaram todas as doses do Covid? Anti-Covid? Tem lugar aí que você não entra se não tiver com as vacinas, hein? Aham. Os adolescentes pode. A Pfizer, né? Vai todo mundo virar jacaré. Ô, risadinha, vem aqui. Pega seu material, vem cá. Essa luz aí. Ó. É a constante geral dos gases. Você precisa ficar perto de mulheres. Senta aí. Quando você fica perto de homens, você fica muito machão. Podemos fazer? Ou vocês já fizeram?
Primeiro de tudo, você tira os dados. Olha só. Aqui, ó, determine a pressão. Essa pressão, pessoal, ele quer na seguinte unidade, quilopascal. Então, ele quer em kPa, quilopascal, tá? Exercida nas paredes de um recipiente ele deu o volume, 0,5 metro cúbico. Automaticamente, você tem que fazer a relação. Se 1 metro cúbico tem 1.000 litros, 0,5 metro cúbico são 500 litros. Ok? Na qual estão confinados 5 mols. N é igual a 5 mols. Vai tirando os dados. De um gás perfeito a 27 graus Celsius, ou seja, que bonzinho que ele é. Ele me deu que a temperatura é 300 Kelvin. Depois de tanta conversão, ele me dá a temperatura. Lembrando que o R ele já te forneceu, é 8, tá? Então você vai lá e joga na fórmula. Por você nunca rezei tanto. Eita porra, isso foi bullying. Ó, a pressão eu quero descobrir, o volume é de 500 litros. O número de mols é igual a 5. O R é 8 e a temperatura é 300. Você precisa isolar a pressão. Vai ficar o quê? Ó, 5 vezes 8 vezes 300. Olha que facinho, sobre 500. Então, você tem que aprender a cortar o quê? Valores. Esse 0 corta com esse 0. Esse 0 também corta com esse 0. E esse 5 corta com esse 5. Quanto que dá essa pressão? 24 quilopascal. Olha que facinho. Que letra que deu? Facinho, né, gente? Fala sério. Acharam muito difícil? Conseguem fazer uma questão assim? Se não conseguir, tá complicado. Ô, louco. Dúvidas? Dúvidas? Doubts? Ou no doubts? Não. Copia aí para a gente passar para frente.
Ô, vamos lá. Posso avançar, né? Copiei. Vamos. Copia rápido. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Eu preciso saber se vocês realmente têm noção de um experimento que vocês fizeram ao longo de suas vidas. Quando você pega um balão de festa, calma. Quando você pega um balão de festa e você mesmo vai inflar o balão, pega, põe na boca e aí começa a soprar. Ele vai crescendo. Aí eu faço a seguinte pergunta. Você vai lá e dá um nozinho nele para vedar e você vai soltar esse balãozinho. Eu quero saber o seguinte, esse balão sobe, fica parado ou ele desce? Não, ele fica parado. Ó. Você vai inflar sua respiração. Esse balãozinho, você vai inflar, você vai encher normal. E eu quero saber o seguinte, a hora que você soltar esse balão, ele vai ficar parado, ele vai subir ou ele vai descer? Ele vai ficar parado e ele vai descer. Vai descer parado. Por que ele desce? Porque tá pesado. Por que ele está pesado? Não, O ar tá comprimido lá dentro. o ar que tá lá dentro é mais. A densidade do balão é maior. Algumas dúvidas foram geradas, certo? Ó, toda vez, depois desta aula, que você for olhar um balãozinho, você vai lembrar da nossa aula. Porque agora essas respostas virão. Finalmente. Quando vocês já viram um balão mesmo de aqueles que você faz voo panorâmico? O que ele coloca lá pro balão subir? O que? Ar quente. O ar quente. Porque o ar quente, ele faz o quê? A densidade é menor. Ó, olha só. Como que é a questão da densidade? Densidade não é massa sobre volume? Quando ele aquece o gás, embora ele queima um pouquinho de gás, né? Mas quando ele aquece o gás, o que acontece com o volume? Aumenta. Se o volume aumentar, o que acontece com a densidade? Ele diminui. Então, ele controla o balão assim. Tá certo? A todo momento, ele fica lá segurando. Ó, o balão tá indo, né?
Quando ele vê que o balão começa a querer perder altitude, ele vai controlando isso, ele abre a válvula, queima, o balão sobe. Ele vai mantendo o balão dessa forma. É assim que ele vai flutuando no ar. Ele vai controlando a temperatura que tem lá dentro do balão, porque aí ele mantém o balão lá em cima. Se de repente aquela válvula dele lá queimar, estragar, aí não tem jeito, o balão vai cair. É assim que acontece. Aí, professor, ele quer descer. Ele vai deixar, simplesmente, ele vai controlar um tempo antes para aquela temperatura ir diminuindo, a densidade lá dentro vai aumentando e o balão vai descendo. Oi? Isso. Só que a gente tem outras considerações quando a gente fala de gás também. E aí a gente vai trabalhar isso na próxima página. Olha só, pessoal, nós vamos fazer primeiro, antes de estudar densidade de gases, a gente vai fazer uma comparação. Olha só. Veja bem, a densidade de um sólido. Por que ela é maior que a densidade de um gás? Por causa da questão de volume. Lembra quando a gente estudou no começo do ano sobre estado físico? Estado físico não era estado de aproximação da matéria? O sólido, as partículas estão muito próximas umas das outras, portanto, o volume é menor. Se esse valor aqui de baixo é muito pequeno, a densidade é elevada. Ao contrário dos gases, porque olha só, se o sólido está assim, o líquido está assim, o gás está assim. As partículas estão muito dispersas, muito distantes umas das outras. E isso faz que o volume seja grande de um gás. Se o volume de um gás ocupado é maior, é porque a densidade matematicamente fica menor. Então, se comparados aos outros estados físicos, a densidade dos gases é muito pequena, é muito baixa. Certo? Tanto é que a gente geralmente trabalha para sólido e para líquido, a gente trabalha grama por centímetro cúbico. Já em gás, como a densidade é muito pequena, a gente tem que melhorar essa unidade. Para trabalhar com valor melhor, a gente já trabalha grama por litro. Tá? Porque os valores ficariam muito pequenos em grama por centímetro cúbico. Tá? Muito bem, se eu terminar de copiar isso aí, agora nós vamos fazer uma adaptação da densidade dos gases em relação à equação de Clapeyron, essa que por você nunca rezei tanto. Vamos lá. Vamos. Mas assim, quando tá, você congela, conversa menos. Se chegar lá, você conversa mais. Vem cá, vem aqui. Senta aqui, ó. Vai estar mais tranquilo. Eu tenho que tirar ele perto dos amiguinhos dele, que ele fica muito excitado. Você não tem amigos? Eita, pega. Vem cá. Você está perto da porta, você sabe por quê, né? Não, pega seu material, cara. Ele nasceu. Senta aqui. Eu cada vez vou botando vocês mais perto da porta. Agora eu vou ver qual de vocês que eu vou tirar. Quietinho vocês aí. Vocês estão muito excitados. Quando eu falo excitado, significa alta energia. Não pensa bobeira. Pronto? Vai lá, copia aí.
Gente, eu não tô pagando pra pagar no céu, só o Marcos que eu paguei. Não, eu paguei esse dia. Recentemente, eu acho. Eu vou usar 3 anos, 7 anos seguidos. Então, o altar tem 10 anos. Não, ainda mais que você vai fazer, eu acho que Pronto? Sei lá. Oi? O favorito? Talvez o episódio 5. Eu assisti praticamente todos no cinema. Star Wars. 77 foi quando foi lançado. Meu irmão me levou, era pequenininho. Eu tenho 300, não. Meio século de vida. Já vivi bastante, hein? Espero viver mais. Eu vou para Três Lagoas. Nós pegamos um. Eu acho que vai ser no Paraná. Aí nós pegamos aí um condomínio fechado lá, uns 3 dias na beira do rio lá. Não, cara, lá dá muito tucunaré, né? Tucunaré, que mais? Aquela corvina. Cara, eu não sei se... Eu já pesquei num braço ali do Paraná. Peguei uma piranha desse tamanho, velho. Mas só de eu pegar um lambarizinho já vou estar feliz. Vou ter que tirar a licença, né? Porque os caras estão batendo doído. Eu já vi os caras não estavam rolando assim. Não, eu tava subindo assim. Não sei por que, acho que
Vamos, vamos, meu povo! A gente ficou até 11h30. E a gente chegou aqui, Ô, meu povo, então presta atenção. Ó. Deixa eu pegar meu apontador a laser aqui, ó. Olha só. O por você nunca rezei tanto, você já sabe, né? Isso aí a gente estudou aula passada. Nós temos que fazer o seguinte, sabendo que densidade é massa sobre volume, nós temos que fazer uma adaptação dessa equação de Clapeyron aqui, que é uma equação de estado, para a gente calcular a densidade de um gás, para que a gente não tenha nenhum tipo de erro e considere todas as contribuições possíveis para a gente dizer realmente o quanto é a densidade de um gás. Eu já sei que, em termos genéricos, ela é bem mais baixa do que a densidade de um sólido ou de um líquido, tá? É por causa do espalhamento das partículas, certo? Então, olha só, eu vou pegar a primeira coisa, eu vou substituir o número de mols por massa e massa molar, isso a gente já viu a aula passada. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar massa sobre volume. Então, presta atenção, ó. Presta atenção o que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, primeira coisa, eu preciso massa sobre volume, certo? O que eu fiz? Eu joguei a massa aqui para baixo e o volume para o lugar da massa. A massa molar para o lugar do volume, tá vendo? Aqui, ó, tanto é que ele apareceu aqui em cima, certo? Agora, o que eu fiz com RT? Eu peguei esse RT aqui, ó, e joguei lá para baixo. Tá vendo? RT apareceu dividindo aqui. Aí você substitui por densidade. Densidade, na verdade, é a pressão vezes a massa molar sobre RT. É assim que você vai achar a densidade absoluta de um gás. Certo?